Hoje nós vamos falar sobre as 7 lâmpadas. As 7 lâmpadas. Amém, pessoal? O que isso significa? As 7 lâmpadas, lá em Apocalipse 4. O significado das 7 lâmpadas, as 7 lâmpadas de fogo, é dado pelo próprio João. São os 7 Espíritos de Deus que também aparecem em Apocalipse, tanto no capítulo 3, versículo 1, e no capítulo 5, versículo 6. O profeta Isaías também mencionou esses 7 Espíritos. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11, versículo 2. Então, quando a palavra de Deus fala das 7 lâmpadas, está trazendo à baila os 7 Espíritos do Senhor. Não que haja 7 Espíritos, mas as 7 formas de como o Espírito de Deus se apresenta. Porque quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós recebemos automaticamente o que está aqui: Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, porque quem tem o Espírito de Deus é sábio. E o que é sabedoria? Sabedoria é como uma luz. Quando a pessoa ela tem o Espírito de Deus, ela tem uma luz, ela é iluminada, ela sabe o caminho, ela sabe o que fazer, ela sabe onde põe o pé, porque ela é sábia. Ele é sábio. Aí, depois do espírito de sabedoria, vem o espírito de entendimento. E eu gosto dessa palavra, entendimento. Porque nós conhecemos pessoas que conhecem a Bíblia, têm conhecimento da palavra de Deus, mas infelizmente não têm o entendimento da palavra. Interpretam a palavra da forma errada. Você vai ver por que há muitas igrejas. Porque as pessoas vão estudando a teologia, vão tendo conhecimento da palavra, mas por falta de entendimento da palavra, isso dá origem a várias interpretações e isso dá origem a várias igrejas. Mas quando há o entendimento da palavra, então você não pega apenas a letra, mas você entende o que aquela letra quer dizer. Por exemplo, a Bíblia fala do batismo de fogo, mas o meu entendimento não diz que é fogo, brasa, não. Não é uma coisa, não tem nada a ver com o quê? Com a outra. Mas você vai encontrar no mundo igrejas que fazem corredor de brasa e mandam o povo passar descalço a correr. Aqui em Angola tem, porque na cabeça deles aquilo é o batismo de fogo. Quer dizer, está escrito, conhecem, mas faltou o quê? O entendimento. Faltou o entendimento, porque se tivesse o entendimento, não submeteriam o povo àquele vexame, àquela situação. A Bíblia fala em Apocalipse que os santos se vestem de branco. Aí imagina, agora eu vou viver de branco, vestido de branco o tempo todo, todos os dias, a minha roupa é de cor o quê? Branca. Porque está escrito sim, que os justos teriam novas vestes e vestes brancas. Mas a Bíblia também não fala que eu tenho que vestir 24 sobre 24 roupas o quê? Brancas. Mas a falta de entendimento faz com que alguém vai lá, um iluminado, abra uma igreja, que agora todo mundo se veste de quê? De branco. Você está entendendo sim ou não, gente? E várias outras igrejas. Igrejas que você entra
em que as mulheres não podem usar calça, em que as mulheres não podem usar trança e tantas outras coisas. Então, você tem o Espírito de Deus, então você tem dentro de você os 7 Espíritos, ou seja, as 7 formas de como o Espírito Santo se manifesta na sua vida. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e o Espírito de quê? De entendimento. E depois vem Espírito de conselho, porque quando você recebe o Espírito Santo, por isso é que todo mundo que recebe o Espírito Santo automaticamente tem o desejo de servir a quem? A Deus. Servir a Deus não seja necessariamente ser obreiro, pastor, não, mas você quer servir a Deus. Por quê? Porque você quer ajudar, você quer aconselhar, você quer de alguma forma orientar, você quer transmitir aquilo que Deus te deu. Você se torna fonte. Então todos aqueles que são fonte, eles se tornam conselheiros, recebem um espírito de conselho, espírito de fortaleza, fortalece os outros. Aí depois vem o espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Conhecimento, a pessoa passa a conhecer. Mas quando também fala do temor, por que isso vem aqui? Quem tem o Espírito de Deus, ele teme a Deus de tal forma que ele evita tudo aquilo que desagrada a Deus. Por isso é que você vê, quando há uma entrevista para quem deseja fazer a obra, a pergunta é se ela é batizada com o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo teme a Deus. Como você não vai viver com o pastor 24 horas para te controlar, saber o que você faz, então o Espírito Santo, por causa do temor que há em você, faz esse trabalho. Eu não preciso que alguém me controle o que eu faço em casa. Eu não preciso de controlar minha esposa. Eu não preciso de controlar. Não preciso, porque se ela tem o Espírito Santo, se eu tenho o Espírito Santo, então eu tenho temor a quem? E o temor a Deus já me impede de fazer aquilo que é errado. O temor a Deus me impede de roubar, me impede de mentir, me impede de, sei lá, viver no pecado. Vocês entendem? Então, quando você recebe o Espírito Santo, é como se você recebeu 7 lâmpadas acesas sobre você. Você não é um homem, não é uma mulher apagada. Você não é uma pessoa apagada. Você é uma pessoa que resplandece as luzes de Deus. Você resplandece o brilho do Espírito Santo. Porque esse brilho está em você. O Espírito de Deus está em você. Aí depois diz, o número 7, usado abundantemente no Apocalipse e em toda a Bíblia, indica totalidade. As 7 manifestações do Espírito de Deus não significam necessariamente que haja 7 espíritos diferentes, mas que o Espírito do Altíssimo tem acesso a tudo e a todos, em todos os lugares e épocas. E essas 7 lâmpadas ardentes, como tochas de fogo, estão logo ali diante do trono de Deus, esperando suas ordens para entrar em ação a qualquer momento. Tochas de fogo, olha para mim, tochas de fogo acesa. Tochas de fogo acesa. Meu Deus, eu quero ser essa tocha. Quando você tem o Espírito de Deus, você é essa tocha, uma tocha acesa. Aonde você vai, você ilumina e você queima. Amém? Você ilumina o lugar que é trevas, mas você também queima o diabo. Por isso é que quem não é da fé se sente incomodado ao lado de quem é da luz, porque ele ilumina, e a luz traz à baila toda a sujeira
Quem está no pecado não consegue conviver com quem é da luz, porque a luz mostra o pecado, a luz mostra os erros, a luz mostra o que está errado, e não só mostra, como queima. Então, como é que alguém que está mal vai se sentir bem? Como é que alguém que está mal vai se sentir à vontade? Não tem como. Luz anda com luz, e trevas anda com quê? Com trevas. Amém, pessoal? Luz anda com luz e trevas anda com trevas. A única forma de o cristão ter vida plena, manter sua fé e enfrentar com sucesso as tentações desse mundo, é ser cheio do Espírito Santo. O mesmo Espírito que repousou sobre o Senhor Jesus tem de repousar sobre você. Isso é muito forte. Já falamos aqui inúmeras vezes que é impossível resistir, permanecer até o fim sem ter o Espírito Santo. Por isso é que está aqui: a única forma de o cristão ter vida plena é se manter na fé, se manter na presença de Deus, enfrentando tentações, lutas e etc. Ela precisa estar cheia do Espírito Santo. Por quê? Enquanto você viver nesse mundo, até morrer, você vai sofrer tentações, você vai sofrer lutas, e a única garantia que você tem de que você não vai cair é você ser uma pessoa cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo. E mesmo assim cai, porque há quem cai de forma consciente, sabe que aquilo está errado, sabe que aquilo não deve ser feito, mas ela acha que é de ferro e vai e faz, mas está caindo consciente. E eu vou lhe dizer uma coisa: caindo de forma consciente é tão perigoso, porque a maioria daqueles que caíram de forma consciente dificilmente conseguiram se levantar, porque a pessoa sabe que aquilo ali não deve ser feito. Não foi uma tentação e quando ela se deu conta já caiu. Não, ela sabia, ele sabia. Esses são os que são batizados com o Espírito Santo, mas mesmo assim vai e faz o que não deve o quê? Fazer. A pessoa batizada com o Espírito Santo, ela só cai de forma consciente. Ela só cai de forma consciente. Quem não é batizado com o Espírito Santo, pode se dar o caso de que quando ela se dá conta já cometeu, já errou. Mas todos que têm o Espírito Santo caem de forma o quê? Por isso é que todos que são batizados com o Espírito Santo, quando cai, é uma guerra para se levantar. Pode até se levantar, mas é uma luta. As pessoas não têm força. Por isso é que há pessoas que saíram, não vão conseguir voltar, porque caíram de forma o quê? Consciente. Sabiam que não deveriam ter feito aquilo, não deveriam ter falado aquilo, não deveriam ter andado com aquelas pessoas, não deveriam ter se misturado com aquelas pessoas, mas mesmo assim fizeram questão de fazer. Estavam conscientes, porque além de conselhos humanos, o próprio Deus fala, porque quem é batizado com o Espírito Santo tem o privilégio de ouvir a voz de Deus, tem o privilégio de ouvir Deus falar: meu filho, não faça isso, meu filho, não vai por ali, meu filho, cuidado. Mas a pessoa diz: não, eu vou fazer, eu sou forte, eu não vou cair. Então,
de forma consciente, a pessoa vai, faz e cai. O que vai acontecer? Para se levantar, se torna algo muito difícil. Porque depois o bombardeio do Satanás, o diabo vem e fala: você errou, Deus não vai te perdoar. Você sabia que aquilo estava errado, mas você fez. Então aquilo tira a força da pessoa. Se ela tinha força, ela perde o quê? As forças. Ela não consegue enfrentar o diabo de cabeça como? Erguida. Porque ela sabe que não deveria fazer, e mesmo assim fez o quê? Fez. Você entende sim ou não, gente? É perigosíssimo. Não brinque com a sua vida espiritual. Não brinque com a fé. Você pode brincar com tudo, mas não brinque com a fé. Não brinque com a sua vida espiritual. Não brinque. Isso é algo muito sério. Você pode brincar com tudo, mas não brinque com a fé. Não brinque com a sua vida espiritual. Porque se você cair, vai ser complicado. Eu estou me dirigindo a você que é batizado, é batizada com o Espírito Santo. Você que é batizado, você que é batizado com o Espírito Santo, se você cair, você não vai conseguir se levantar. É complicado, porque você vai cair de forma consciente. Você entende sim ou não? Você vai cair de forma consciente. Lembra que Jesus falou sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que todo pecado tem perdão. Se a pessoa for sincera, honesta, se arrepender, ela pode ser perdoada. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem quê? Como assim? E ainda diz: porque um dia foram iluminados, provaram do dom celestial, que é o batismo com o quê? Mas rejeitaram. Ou seja, se eu sou batizado com o Espírito Santo, e eu sei que esse caminho é errado, e eu prefiro ir por esse caminho, eu estou rejeitando o dom gratuito de Deus, eu estou rejeitando o sacrifício do meu Senhor Jesus. É como se eu estivesse crucificando novamente o Filho de Deus na cruz do Calvário. Então, é perigoso. Não brinque com a fé. Amém, pessoal? Amém. Aí depois diz o seguinte: sabemos que o tabernáculo de Moisés e mais tarde o templo de Salomão continha elementos em um santuário que era figura do verdadeiro no céu. Por exemplo, as 7 pontas do candelabro no templo remetem às 7 tochas de fogo diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. Da mesma forma, havia na entrada do santuário um mar de bronze, que era uma bacia de bronze com água, onde os sacerdotes se lavavam para se purificar antes de entrar na presença de Deus. Isso lembra o mar de vidro que João viu diante do trono, indicando que ninguém pode chegar à presença de Deus sem passar pela purificação de seus pecados através do sangue do Senhor Jesus. Então, quando nós falamos de purificação, estamos a falar de limpeza, estamos a falar de tornar limpo aquilo que está sujo. E os sacerdotes, na época, antes de entrar no santuário, tinham que se lavar. Por exemplo, você entrou aqui na sala, aqui nesse santuário. Na época, antes de entrar nessa sala, você tinha que passar
na bacia de bronze, se lavar, se purificar, para depois poder entrar aqui dentro. Quer dizer, as pessoas na época viam o pecado meramente como algo físico, mas hoje a coisa se tornou muito mais profunda, porque não é com água e sabão que você consegue tirar o pecado de você. O pecado de você, de mim, de nós, é tirado através do sangue de Cristo. Mas para isso, eu tenho que aceitar Jesus como o meu único Salvador e viver de acordo com a vontade dEle. Não pode ser só apenas, não, eu aceito Jesus. Não, é viver de acordo com a vontade dEle. Ou seja, a purificação dos meus pecados é dia após dia. Todos os santos dias eu tenho que me purificar dos meus pecados. Todos os santos dias eu tenho que fazer uma avaliação da minha vida. Como é que eu estou? Como é que eu me sinto? Será que eu tenho paz dentro de mim? Será que eu estou em paz? Será que o meu ser está em paz? É uma avaliação que você pode fazer. Se você percebe que você não está em paz, então isso demonstra que você não está bem com quem? Porque a prova de que você está bem com Deus é a paz. É a paz. Mas por que você está bem? Porque você se purifica dia após dia. Dia após dia você é aquela pessoa que se mantém longe do pecado, longe do mundo, e ainda assim você sempre diz: meu Pai, tenha misericórdia de mim. Se eu fiz alguma coisa, se eu olhei algo que não devia olhar, se eu falei algo que não devia falar, me perdoa, mas eu quero estar bem, eu quero estar bem, eu quero estar em paz. Eu quero que o meu espírito, a minha mente esteja bem, esteja em paz. Isso é glorioso. Amém, pessoal? Não é se preocupar agradar as pessoas, agradar, sei lá, A, B ou C. Agrade a Deus. Agrade o teu Senhor. Busque ter paz. Busque ter paz. E você só poderá ter essa paz se você se purificar. Se você se purificar. Bispo, eu fiz algo que está tirando a minha paz. Quando você chegar diante do altar e confessar os teus pecados, e ainda assim você não ter paz, o próximo passo é nos procurar. É procurar o pastor, procurar o bispo, falar. Essa atitude de procurar o homem de Deus, independentemente se ele vai te julgar ou não, se ele vai te olhar bem ou te olhar mal, você precisa se purificar. Se purificar é colocar isso para fora. Se purificar é você confessar. É você resolver isso. É você não carregar esse fardo sozinho, esse peso sozinho. Porque isso é um peso que pode comprometer a salvação da sua alma. Isso pode comprometer a vida eterna. O seu nome escrito no livro da vida. Isso pode comprometer. Então, você se purifica. Depois que você se purificou, aí você entra no santuário, que é no centro da vontade de Deus, na presença de Deus. Nós estamos aqui. Aqui estamos dentro do salão. Mas além de estar aqui dentro, você tem que entrar na presença de Deus. Só que para entrar na presença de Deus, você precisa estar bem. Você precisa se purificar. Resolver isso. Resolveu, você está em paz. E depois disso é só vigiar para você não cair. Amém, pessoal? Amém. Na próxima vigília da alma, nós vamos falar sobre os 4 seres viventes. Vai ser o tema da próxima vigília. Já siga o Facebook do Bispo Alberto II.
pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto Segunda e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.